Queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus, em que vamos estar agora lendo e meditando na Palavra de Deus. Aleluia! Esta mensagem que tem o tema Deus não muda, e a sua palavra também não muda. Deus não muda e a palavra de Deus também não muda. Vamos então ler a palavra de Deus. Malaquias 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Aleluia! Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa. É essa palavra que nós acabamos de ler. Malaquias 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Somente essa primeira parte do versículo 6 do capítulo 3 de Malaquias é o suficiente para Deus falar com os moradores da terra. Desde já eu quero fazer um convite todo especial para todos os irmãos presentes e os irmãos ouvintes. Todos estão convidados para fazerem uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus e Amor. Eu faço esse convite agora, por quê? Porque nem todos ficam até o final da mensagem. Quando estamos ao público, muitos estão em trânsitos, muitos estão de passagens, então nem todos ouvem toda a mensagem. Aleluia! Então aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizado na Avenida Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Deus abriu a porta da igreja pentecostal Deus e Amor. Foi para este propósito, para socorrer os enfermos, para socorrer os doentes, para socorrer os oprimidos, para socorrer as almas perdidas, para socorrer os desviados,
e para salvar todos aqueles que creem. Aleluia! O Senhor mandou pregar a sua palavra para todas as criaturas. Não é só para crente, não. É para todas as criaturas, crentes e não crentes, ricos e pobres, brancos e pretos, grandes e pequenos, poderosos, porque Deus não vai ter nenhum como inocente. Todos foram evangelizados, todos estão ouvindo a palavra, o chamado, o convite. No último dia não vai ter desculpa, não. Você não será inocente, não, minha irmã. Você não será inocente, não, meu irmão. Porque você está sendo evangelizado. Porque você está sendo convidado. Você está ouvindo. Você vai ouvir a mensagem da palavra de Deus. O texto sagrado que nós lemos no princípio da mensagem revela que Deus não muda. A palavra de Deus revela que Deus não muda. Malaquias 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Eu. Esta palavra eu não é o homem, não é o pastor nonato. Esta palavra eu é o próprio Deus falando. É o próprio Senhor falando. Deus está dizendo, Malaquias 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Deus não muda. Jesus não muda. O Espírito Santo de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Quem muda são os homens, com a sua natureza mundana, com a sua natureza pecaminosa, que abre a porta para o pecado, para atrair as multidões para si. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus tem que ser apregoada, assim como está escrita, assim como foi inspirada, assim como foi revelada. Aleluia! Eu quero pedir a atenção dos irmãos presentes e dos irmãos ouvintes para a meditação da palavra de Deus, que vamos estar meditando agora, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, a Bíblia diz que Deus não muda. Deus não muda. O escritor do livro de Hebreu diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus não muda. Jesus, ele é o mesmo. Deus, ele é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. A palavra de Deus é a mesma. O mesmo Deus que falou com o povo do passado. O mesmo Deus que falou com o povo, com os moradores do mundo antigo. É o mesmo Deus
que está falando, que vai falar com os moradores do mundo atual. Hebreu 13, versículo 8, o escritor aos Hebreus disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, quando Ele esteve aqui na terra. Jesus Cristo é o mesmo hoje. Ele está presente aqui no nosso meio. Mateus capítulo 18 e versículo 20. Jesus está dizendo: onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí está eu presente no meio de vós. E aqui estou eu, aleluia, ministrando a palavra de Deus. E eu tenho certeza que no meio de vós, neste momento, no meio desta multidão que aqui está ouvindo, o Senhor está presente. Ele está presente para abençoar a minha, a tua, a nossa vida. Jesus Cristo é o mesmo eternamente. Jesus Cristo, Ele é eterno. Ele não muda. Ele é para sempre. Ele é eterno. Ele é eterno. E Jesus quer salvar a tua vida, meu irmão. E Jesus quer salvar a tua vida, minha irmã, como Ele salvou a minha vida, para nós viver com Ele eternamente. Jesus quer que você viva com Ele eternamente. Só existe 2 destinos: o céu ou o inferno. Ou você vai viver eternamente com Jesus Cristo no céu, ou você vai viver eternamente no lago de fogo com Satanás, com o diabo e os demônios. Não existe 3 destinos, não. Só existe 2 destinos: o céu e o inferno. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não existe 3 destinos, só existe 2. E o Senhor está falando e vai falar com os moradores da terra, com os moradores do mundo, neste exato momento, através da sua palavra. Jesus não muda. Jesus, Ele é o mesmo. O escritor de Hebreus deu uma advertência a respeito das doutrinas estranhas, que o diabo está enganando os moradores da terra, através do falso evangelho, através das falsas doutrinas, as doutrinas de homens e as doutrinas de demônio. Irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o escritor de Hebreu diz, Hebreu 13, versículo 9: não vós deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Doutrinas estranhas são as doutrinas do homem, doutrinas de demônios, doutrinas estranhas. A Bíblia diz, são as doutrinas de demônios, são as doutrinas do homem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Hoje estamos vivendo o que o Espírito Santo revelou para o apóstolo Paulo quando ele pregava a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele recebe uma revelação do Espírito Santo de Deus, que nos últimos tempos se levantaria espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E aí estamos vivendo estes tempos, estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo o tempo das doutrinas de homem e das doutrinas de demônio, do espírito do engano. Aí está, primeiro, o espírito do engano, enganando os crentes, enganando os moradores da terra, enganando o povo de Deus. Aí está, segundo, aí está a doutrina de demônio, a doutrina de Sodoma e Gomorra, que os homens casam homem com homem, que os homens vivem homem com homem, que os homens fazem relação homem com homem. Isso é doutrina de demônio, isso é doutrina do diabo, que atuava em Sodoma e Gomorra, que provocou a ira de Deus, que Deus manda fogo e enxofre e destruiu todos os moradores de Sodoma e Gomorra, e até o que nascia da terra morreu, e até o que nascia da terra foi queimado. Por quê? Por causa dessa doutrina de demônio, por causa dessa doutrina do diabo, que os homens estavam fazendo relação homem com homem. Aí está a doutrina estranha, doutrina de demônios, que as mulheres casam mulher com mulher, que as mulheres vivem mulher com mulher, que as mulheres fazem relação mulher com mulher. Essa é a doutrina de demônio, porque a doutrina de Deus é: o homem deixa o pai e a mãe e se une-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Essa é a doutrina de Deus. A doutrina de Deus: o homem deixa o pai e a mãe e casa com a mulher, e serão dois uma só carne. Essa é a doutrina de Deus. O homem viver com a mulher e a mulher viver com o homem. Essa é a doutrina de Deus. A doutrina de demônio: o homem casa com o homem vive com o homem. Isso é a doutrina do demônio. A mulher casa com a mulher, mulher vive com mulher. Isso é a doutrina do demônio. Porque a doutrina de Deus é Gênesis 2, versículo 24. Portanto, deixa o homem a seu pai e a sua mãe, e une-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Essa é a doutrina de Deus. A doutrina de Deus: o homem vive com a mulher
A mulher vive com o homem. A doutrina de Deus é essa. Deus não mandou o homem unir com outro homem, não. Deus mandou o homem deixar o pai e a mãe e se unir-se com a sua mulher. Essa é a doutrina de Deus. O que passa disso é obra do diabo. O que passa disso é doutrina de demônio. É doutrina do homem. É obra do diabo que está enganando os moradores da terra. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Deus não mandou a mulher se unir com outra mulher, não. Deus mandou a mulher se unir com seu marido, e serão dois uma só carne. Essa é a doutrina de Deus. O que passa disso é obra do diabo, é doutrina de demônio. A doutrina de Deus é Gênesis 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, você está ouvindo o anúncio da palavra de Deus. Você está ouvindo a pregação do Evangelho do Reino de Deus, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem reteté, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo o anúncio da palavra de Deus para salvar a tua alma, que o diabo está te enganando com essas doutrinas de demônio. Satanás está te enganando com essas doutrinas do homem. O próprio Deus fez a união de Adão e Eva. O casamento é uma instituição divina. O casamento é uma bênção de Deus. Mas o casamento aprovado por Deus é o homem com a mulher. O casamento aprovado por Deus é o homem casando com a mulher. Esse é o casamento aprovado por Deus. Mas o casamento de homem com homem, isso é doutrina de demônio. Mas o casamento de mulher com mulher, isso é doutrina de demônio. Você nunca vai ver na Bíblia. Você nunca vai encontrar na Bíblia. Aleluia! Este casamento antibíblico. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o casamento aprovado por Deus é Marcos, capítulo 10, versículo 7, disse o Senhor Jesus Cristo: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Marcos 10, versículo 8, disse Jesus: e serão os dois uma só carne. Marcos 10, versículo 9, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aleluia!
O casamento do homem com a mulher é uma instituição divina, aprovado por Deus. O casamento do homem com a mulher é uma instituição divina, é aprovado por Deus, é uma bênção de Deus na vida do homem, na vida da mulher. O casamento do homem com o homem e o casamento da mulher com a mulher é antibíblico, é doutrina de demônio, é obra do diabo, é obra de Satanás, porque não pode ser de Deus, não pode ser de Jesus, e muito menos do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, Levítico, o livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Quando o homem se deita com outro homem, eles praticaram uma abominação. Deitar, que a Bíblia diz, é fazer relação sexual. Quando o homem faz relação sexual com outro homem, eles praticaram uma abominação. É uma coisa abominável. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um plano na tua vida, Deus está falando com você agora, Deus está falando com os moradores da terra, não é só de Manaus não, não é só do Amazonas não, não é só do Brasil não, Deus está falando com todos os moradores da terra. Deus está falando com todos os moradores do mundo. Deus, Ele é o mesmo. Deus, Ele não mudou. Deus, Ele não muda. A Bíblia não muda. Jesus, Ele não muda. O Espírito Santo não muda. Quem muda são os homens com a sua natureza prostituta, com a sua natureza carnal, com a sua natureza mundana. Quem muda são as mulheres, com a sua natureza prostituta, com a sua natureza pecaminosa, com a sua natureza mundana. Mas Deus não muda, Jesus não muda, o Espírito Santo não muda, a palavra de Deus não muda. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Se também o homem dormir com outro homem, como se fosse com mulher, ambos fizeram abominação, certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Veja o quanto é abominável, veja o quanto é pecaminoso, veja o quanto é agressível, veja o quanto é pecado diante de Deus. Levítico 20, versículo 13. Se também um homem dormir com outro homem, como se fosse com mulher, ambos fizeram abominação, certamente
serão mortos e o seu sangue será sobre eles. Dormir, que a Bíblia diz, que a Bíblia revela, é fazer relação sexual. Quando um homem vai dormir, vai fazer relação sexual com outro homem, eles praticaram uma abominação. É um pecado abominável. E o homem precisa se libertar deste pecado. E o homem precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma, para ser liberto desta obra do diabo, desta obra de Satanás, desta obra do inferno, porque lá no céu não entra a abominação, não entra, no céu não entra a abominação. Para o homem entrar no céu, ele tem que se arrepender, ele tem que se converter, ele tem que confessar, ele tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua alma e abandonar esta vida errada, esta vida de abominação, esta vida de imundícia, de pecado. Para a mulher entrar no céu, ela precisa se arrepender, se converter, confessar, aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma, da sua vida, e abandonar esta vida errada, esta vida imunda, esta vida pecaminosa, de levialismo, de maquiagem, de vaidade, de pintura, de adultério, de prostituição, de fornicação, de pecado, de mentira e maldade. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. A Bíblia diz: mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí está. Então o homem, a mulher necessita aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, como Salvador da sua alma, e abandonar essas obras abomináveis, abandonar o mundo e o pecado e preparar a sua vida, porque Jesus está voltando e você não é mais inocente, não. Aleluia! Você está ouvindo a pregação da palavra de Deus. Você está sendo evangelizado para o reino de Deus. Você não é mais inocente, não, minha irmã. Você não é mais inocente, não, meu irmão. Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicídios, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus,
enviei o meu anjo para vós testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O próprio Senhor Jesus mandou testificar estas coisas, alertando os moradores da terra, porque os que praticam estas coisas abomináveis não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo também falou estas coisas no livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. 1 Coríntios 6, versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aleluia. Irmãos queridos, você está ouvindo a verdade da palavra de Deus. Você está ouvindo o Evangelho Santo, Evangelho genuíno, Evangelho verdadeiro, Evangelho poderoso do reino de Deus. O versículo da palavra de Deus que foi lido no princípio da mensagem revela que Deus não muda. Malaquias 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Quem muda são os homens, com a sua natureza carnal e mundana, que abre a porta para o pecado, para atrair as multidões para si. Mas não vai adiantar, vão tudo para a perdição, disse Jesus. Não adianta o homem abrir a porta para o pecado, não adianta a mulher abrir a porta para o pecado, para atrair as multidões, porque vão tudo para a perdição, disse Jesus. Mateus 7, versículo 13, disse Jesus: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Não vai adiantar nada, meu irmão. Não vai adiantar nada, minha irmã. Você está vivendo em uma porta larga, em um caminho espaçoso. Não vai adiantar nada. Tu vai te perder. Tu vai para a perdição. Tu não está vendo que isso é o diabo te enganando? Tu não está vendo que isso é Satanás te enganando? Tu não está vendo que isso é a doutrina de demônio te enganando? Tu não está vendo que isso é o falso profeta, é o homem te enganando? São milhões e milhões e milhões de almas e vida que estão seguindo o homem, seguindo a doutrina de demônio para a sua própria perdição, no caminho espaçoso, na porta larga, disse Jesus, porque no céu
na imundícia, no pecado, não entra, não entra, diz o apóstolo João, o apóstolo do amor. Apocalipse 21, versículo 27. Não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Deus está falando com você. Essa é a prova que Deus te ama. Esta é a prova que Deus quer te salvar. Esta é a prova que Deus quer te dar na vida eterna. Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para salvar todos aqueles que crêem. Aleluia! Só vou dar um exemplo de abominação. A idolatria é uma abominação diante de Deus. A bruxaria, a macumbaria, a feitiçaria e etc. é uma abominação diante de Deus. O homem fazer relação sexual com outro homem é uma abominação diante de Deus. A mulher fazer relação sexual com outra mulher é uma abominação diante de Deus. O homem fazer relação sexual com o animal de qualquer natureza é uma abominação diante de Deus. A mulher fazer relação sexual com o animal, seja de qualquer natureza, é uma abominação diante de Deus. A mulher vestir a roupa do homem e o homem vestir a roupa da mulher é uma abominação diante de Deus. O que é isso, pastor Nonato? É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, seu rebelde, seu falso profeta, que não ensina o povo, que não prega a verdade, que não prega o evangelho verdadeiro. A Bíblia diz, Levítico 11, versículo 43, não faças as vossas almas abomináveis por nenhuma criatura que se arrasta, nem com ela vós contaminareis. A Bíblia está falando de animais, de qualquer natureza. Animal é animal, homem é homem, mulher é mulher. Quando o homem pratica relação com o animal, ele praticou uma imundícia diante de Deus. Quando uma mulher pratica relação com o animal, ela praticou uma imundícia diante de Deus. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. A mulher não vestirá a roupa de homem, e nem o homem roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominável ao Senhor teu Deus. Quando a mulher está vestido com a roupa, com a veste do homem, isso é uma abominação diante de Deus. Quando o homem está vestido com a roupa da mulher, isso é uma abominação diante de Deus. O próprio Deus fez a roupa, as vestes do homem e as roupas
as vestes da mulher. Gênesis 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus fez a roupa do homem, Adão, e o vestiu, porque Adão não podia estar nu. Deus fez a roupa da mulher, Eva, e vestiu, porque Eva não podia estar nua. O homem tem que vestir a roupa de homem, a mulher tem que vestir a roupa da mulher. Deuteronômio 22, versículo 5, a mulher não vestirá roupa de homem, e nem o homem vestirá roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominável ao Senhor teu Deus. Por que a mulher não pode vestir a calça comprida? Porque é roupa do homem. Porque é roupa do homem. Primeiro, porque é desobediência à palavra de Deus. E segundo, porque a calça comprida é veste de homem e não veste de mulher. Terceiro, porque a calça comprida, ela penetra, ela divide as partes íntimas da mulher e transmite a sensualidade, o desejo e a cobiça pelo pecado, ao ponto de os homens adulterar com a mulher, somente no olhar, disse Jesus, somente no olhar. O homem olha para a mulher, ela está vestida de calça comprida, a calça comprida está dividida as partes íntimas dela. O que o homem vai fazer? Ele vai desejar ela, ele vai cobiçar ela, ele vai adulterar com ela somente no olhar. Por isso que a Bíblia combate, por isso que a Bíblia condena, é proibido, é abominável a mulher vestir roupa de homem e o homem vestir roupa de mulher. Jesus diz que só em o homem olhar para a mulher, desejar e cobiçar, já adulterou. Olha aí, terrível, não é? Mateus capítulo 5, versículo 28, disse Jesus: eu, não é o pastor Nonato, é Jesus. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu o adultério com ela. Presta atenção. Há diversas maneiras de um homem cobiçar uma mulher, de adulterar com uma mulher. Primeiro, quando ele está na carne, porque a carne cobiça as coisas da carne. Mas quando ele está no Espírito, o Espírito cobiça as coisas de Deus. Quando o homem está no Espírito, ele cobiça, deseja as coisas de Deus. Mas quando o homem está na carne, ele cobiça as coisas da carne, ele deseja as coisas da carne. Aí o homem olha para a mulher está de calça comprida, essas calças imundas, essas calças lycra que o diabo colocou no mercado para enganar as mulheres. As mulheres vestem essas calças imundas, divide as partes íntimas dela, transmite a sensualidade. É a mesma coisa, ela está nua, está mostrando tudo, está transmitindo o desejo, está transmitindo a sensualidade, está transmitindo a cobiça, a concupiscência, e os homens olham, deseja, cobiça e adultera
somente em olhar para a irmã. Romanos 8, versículo 5. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos 8, versículo 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, versículo 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. É por isso que as mulheres, aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. É por isso que as mulheres não podem vestir a calça comprida, a roupa do homem, porque a calça comprida, ela divide, ela penetra, ela divide as partes íntimas da mulher e transmite a sensualidade e o desejo da carne ao ponto dos homens carnais que estão na carne, adulterar com a mulher. Somente no olhar disso o Senhor Jesus, Mateus 5, versículo 28, Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Então a mulher não pode vestir calça comprida, porque é um pecado abominável. A Bíblia diz que é uma abominação diante de Deus. Os falsos profetas ficam ringindo os dentes, desesperado. Por quê? Porque está enganando as irmãs. Você é mulher. Mulher veste roupa de mulher. A roupa de mulher é vestido. A roupa de mulher é saia. A mulher não pode vestir roupa de homem, porque você vai viver em pecado. E o pecado é abominável, diz a Bíblia. É a Bíblia que diz que é uma abominação diante de Deus. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Ouvintes, milhões e milhões e milhões de ouvintes, irmãos presentes, você vai ler a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Irmãos presentes, irmãos ouvintes, você vai ler a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, que você vai observar a Bíblia proibindo, a Bíblia combatendo a mulher vestir a roupa de homem e o homem vestir a roupa de mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Homem veste roupa de homem e mulher veste roupa de mulher. Só que o diabo, Satanás, os falsos profetas, com a doutrina de homem, com a doutrina de demônio, estão falsificando a palavra de Deus. Aí estão as mulheres
de calça comprida. E aí estão os homens de saia, de vestido. Minha irmã, você tem uma alma. Obedeça a palavra de Deus. O diabo está enganando as mulheres, enganando as irmãs, através dos falsos profetas, dos covardes, que não pregam a verdade da palavra de Deus para salvar as almas das irmãs. Só os profetas, os covardes, está enganando as irmãs. E ainda dou até santa ceia para as irmãs tomarem indignamente para sua própria condenação, disse Paulo. Olha aí, a irmã sou inocente. Está vendo? Indignamente. Está em pecado, aí vai lá na igreja e toma santa ceia para a própria condenação, não tendo discernimento do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A mulher vestir a calça comprida, isso é um pecado abominável. Deuteronômio 22, versículo 5. Aleluia! Então a mulher não pode vestir a roupa de homem. Mulher tem que vestir roupa de mulher. Porque isso, pastor, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o que Deus quer que eu prego, é a mensagem que Deus coloca no meu coração para libertar as mulheres dessa doutrina do diabo, dessa doutrina de Satanás, dessas doutrinas de demônios, dessa doutrina do homem. É Deus que coloca estas mensagens poderosas no meu coração para libertar o homem dessas obras do diabo, essas obras de Satanás, essas doutrinas de demônio, essas doutrinas do homem. É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo que revela essas mensagens poderosas, coloca no meu coração para pregar ao povo, para pregar ao público. Por quê? Porque os covardes não pregam, porque os falsos profetas não pregam, não ensinam o povo, não ensinam as almas. E aí estão as irmãs sendo enganadas. E aí estão os irmãos sendo enganados. Você tem uma alma, minha irmã. Você tem uma alma, meu irmão. E Jesus derrama a tua vida, minha irmã. Jesus derrama a tua vida, meu irmão. Falando de igreja, eu estou pregando o que o Senhor Jesus coloca no meu coração. Palavra de Deus para salvar as almas que são propriedades divinas. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, o Evangelho do Reino de Deus. Eu estou pregando a mensagem da Bíblia Sagrada que Jesus coloca no meu coração para transmitir para as ovelhas do Senhor, para transmitir para minhas irmãs, para os meus irmãos, para os ouvintes, para os moradores da terra. Jesus está falando, São João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
João 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Minha amada irmã, você é ovelha de Jesus, você não é ovelha de Satanás não, você não é ovelha de demônio não, você não é ovelha do homem não, você é ovelha de Jesus. Você está servindo a quem, minha irmã? Você está servindo a quem, meu irmão? Você está servindo o homem? Ou você está servindo a Jesus? Você é ovelha do homem? Ou você é ovelha de Jesus? Jesus quer salvar a tua alma, que Satanás está te enganando através dos falsos profetas, através das doutrinas do homem, através das doutrinas do homem, doutrinas de demônio, que prega o evangelho mudando, o evangelho disfarçado, o evangelho mesclado, contaminado com o mundo, só para sacar dinheiro. Nós temos que pregar o evangelho, é para sacar as almas que estão presas por Satanás no pecado. Disse Jesus, também disse Paulo, Atos 26, versículo 17, eu te livrarei deste povo e dos gentios a que agora te envio. Atos 26, versículo 18, para lhe abrir os olhos e das trevas converter a luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Então nós temos que pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho de Deus, para tirar as almas que estão nas trevas, que estão algemadas, que estão acorrentadas, que estão cegas, estão presas pelo diabo, presas por Satanás, presas pelo evangelho mundano, pecaminoso, que as irmãs vivem nas trevas, no erro, no pecado, na imundícia. Jesus está chamando você, minha irmã e meu irmão, que está nas trevas, para viver na luz. Jesus quer mudar a tua vida, minha irmã. Jesus quer mudar a tua vida, meu irmão. Jesus está dizendo, São João 8, versículo 12, Jesus continua a dizer à multidão, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Você que está cheio de maquiagem, toda pintada, você está em treva, e nas trevas você vai se perder, disse Jesus. Você precisa sair destas trevas, você precisa sair desta escuridão, você precisa sair dessas prisões do diabo, aceitar Jesus, confessar Jesus, entregar a tua vida para Jesus, e Jesus vai mudar a tua história, Jesus vai mudar a tua vida. Jesus está falando, São João 12, versículo 35, então Jesus lhe disse, a luz ainda está convosco por um pouco, andai enquanto tem luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Para onde vai você, minha irmã? Toda pintada, cheia de maquiagem, o céu, só se for para o céu do Caribe, porque para o céu de glória,
disse João, o apóstolo do amor. Lá não entra, no céu não entra imundícia, mas só os remidos, lavados no sangue do Cordeiro, que estão com seus nomes escritos no livro da vida. Então, minha amada irmã, você que está em treva, toda pintada, toda cheia de maquiagem, na vaidade, Satanás está te enganando, os demônios estão te enganando, os falsos profetas estão te enganando. Você precisa sair destas trevas, abandonar as trevas, para que você tenha o direito de entrar no céu, porque lá no céu não entra imundícia não. O apóstolo do amor, o apóstolo João, ele falou, Apocalipse 21, versículo 27, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O escritor do livro de Hebreus disse que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém, seja quem for, ninguém. Hebreus 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. A nossa paz tem que ser com as pessoas. A nossa paz tem que ser com as vidas. A nossa paz tem que ser com as almas. As trevas e o pecado, a iniquidade, as obras do diabo tem que ser repreendida, tem que ser combatida. Deus, ele ama as almas. Deus, ele ama o homem, a alma do homem. Deus, ele ama a mulher, a alma da mulher. Deus, ele ama todos, sem acepção de pessoa. Mas Deus abomina o pecado. Mas Deus odeia o pecado. Mas Deus aborrece o pecado. Deus, ele ama a minha alma. Deus, ele ama a alma da minha irmã. Deus, ele ama a alma do meu irmão. Deus, ele ama toda a humanidade. Mas Deus aborrece, mas Deus abomina o pecado, a iniquidade. O homem precisa sair do pecado, a mulher precisa sair do pecado, e o homem só pode sair do pecado, a mulher só pode sair do pecado, é no poder da palavra, é no poder do evangelho, do reino de Deus, é no poder do nome de Jesus Cristo, é no poder do sangue de Jesus Cristo, é através do poder de Deus que o homem é liberto, que a mulher é liberta, que o homem é transformado, que a mulher é transformada, que o homem é salvo, que a mulher é salva. São João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. A única forma do homem não perecer, não ser condenado no último dia e aceitar o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Salvador da sua alma, se arrepender e se converter e mudar de vida. Quando fala com o homem, está falando também com a mulher. A única forma de a mulher não perecer, de a mulher ser salva e ter a vida eterna, ela se arrepender e se converter.
confessar e aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Aleluia! Santo, santo, santo. Glória, glória, glória. São João 5, versículo 24. Jesus está dizendo: em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Preste atenção, quando o homem, quando a mulher, aleluia, ela ouve a palavra de Deus, a verdade que liberta. Jesus está dizendo: em verdade, a palavra de Deus é a verdade. Vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É isso aí, meu irmão, é isso aí, minha irmã. Você vai aceitar Jesus Cristo, você vai confessar Jesus Cristo como Salvador da tua vida, como Salvador da tua alma. Você vai sair da morte e passar para a vida. Você está morta neste mundo, morta no pecado, morta na iniquidade, morta na imundícia. Você está morta na maquiagem, você está morta no levialismo, você está morta na prostituição, você está morta no pecado e na maldade, mas você está ouvindo a palavra, você crê na palavra, você crê em Jesus Cristo, você aceita Jesus Cristo, tu vai sair da morte para a vida. Aleluia! Jesus está dizendo, São João 8, versículo 51, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, se você guardar a palavra de Deus, você não verá a morte, você nunca vai morrer, você vai sair da morte para a vida. Jesus, ele é a vida. Com Jesus você vai viver, com Jesus você vai ter uma vida eterna. São João 8, versículo 51, é Jesus usando a minha vida, um homem sem letra, um homem sem formatura, um homem pesado de boca, um homem pesado de língua. Jesus está falando para transmitir para os moradores da terra. São João 8, versículo 51. Em verdade vos digo que se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Você que está cheia de maquiagem, toda pintada, você não está guardando a palavra de Deus, não. Você está guardando o pecado de Jezabel. Minha irmã, está vendo como o diabo está te enganando? Você está cheio de maquiagem, você está cheio de vaidade, você está cheio de pintura, você mudou a natureza de Deus. Então você não está guardando a palavra de Deus? Não. Você está guardando o pecado. Você está guardando a doutrina de Jezabel. Foi Jezabel que trouxe essa doutrina imunda, essa doutrina imoral, essa doutrina pecaminosa, maquiagem, vaidade, pintura. A Bíblia de Romanos 8, versículo 1,
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você que está toda pintada, cheia de maquiagem, você não está no Espírito? Não, você está na carne. Você não está no Espírito, não. Quem está no Espírito tem temor de Deus. Quem está no Espírito obedece a palavra de Deus. Quem está no Espírito guarda a palavra de Deus. Então você está na carne, toda pintada, toda cheia de maquiagem. E a Bíblia está dizendo que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que não anda na carne, mas anda no Espírito. Então você precisa sair da carne e andar no Espírito. Você precisa renunciar a essas abominações, santificar a tua vida, consagrar a tua vida, respeitar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e preparar a tua vida, porque Jesus está voltando. São João 3, versículo 3. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você que está toda pintada, cheia de maquiagem, você ainda não nasceu de novo, não. Quando você nasceu a primeira vez, quando você saiu do ventre da tua mãe, você não era pintada, não. Você não era cheia de maquiagem, não. Você era natural, a imagem e semelhança de Deus. Hoje você está corrompida, contaminada, toda pintada, toda manchada, toda contaminada, cheia de maquiagem. E agora Jesus está dizendo que você precisa nascer de novo para você poder ver, para você poder entrar no reino de Deus. Os falsos profetas estão enganando minha irmã com a doutrina de demônio, com a doutrina do homem, com a doutrina de Jezabel. Essa pintura, essa maquiagem, essas vaidades, não é doutrina de Deus, não. Isso é doutrina do homem, isso é doutrina de demônio, isso é doutrina de Jezabel. Porque o homem, porque a mulher, quando nasceram limpos, a imagem e a semelhança de Deus. Mas hoje, o homem e a mulher estão todos corrompidos com as doutrinas de demônio e com a doutrina de Jezabel. Gênesis 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, versículo 27. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou, macho e fêmea os criou. Deus e Jesus, o Espírito Santo, os três é o só, e nenhum deles tem pintura. Todos três são santos. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Deus não tem cabelo pintado,
Deus não tem olho pintado, Deus não tem boca pintada, Deus não tem brinco nas orelhas, Deus não tem unhas pintadas, Deus não tem maquiagem no rosto, Deus não tem tatuagem no corpo. Deus é santo. Ele disse que fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Então o homem, a mulher é a imagem e a semelhança de Deus. Dá para você entender, minha irmã, que Satanás, que os falsos profetas, que as doutrinas de demônios estão te enganando com essas pinturas, com estas maquiagens, com estas vaidades. Aleluia! Então, a partir de agora, você não é mais inocente, não. Deus não vai ter você como inocente, não. Você ouviu a verdade da palavra de Deus. Você está ouvindo a verdade do Evangelho genuíno, verdadeiro e poderoso e santo do reino de Deus. Então você precisa renunciar a essas abominações, servir a Deus, aleluia, a obedecer a palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus, preparar a tua vida, porque Jesus está voltando. São João 8, versículo 32. Senhor Jesus está falando: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Deus. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é o Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo, São João 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Jesus está falando: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só através de Jesus, meu irmão. É só através de Jesus, minha irmã. Jesus, ele é o caminho. Você tem que passar por Jesus. Sem Jesus você está perdida nas trevas, minha irmã. Sem Jesus você está perdido nas trevas, meu irmão. Jesus está dizendo, São João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está falando: ninguém, seja homem, seja mulher, seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja pequeno, seja grande, seja quem for. Jesus está dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É através de Jesus, minha irmã. É através de Jesus, meu irmão. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa confessar Jesus. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você precisa mudar de vida. Você precisa sair das trevas. Você precisa andar na luz. Prepara a tua vida, meu irmão. Prepara a tua vida, minha irmã. Porque Jesus está cerca. Porque Jesus está voltando. Jesus está falando com você, meu irmão, com você, minha irmã. São Mateus 11, versículo 28, 29, versículo 30. Jesus está dizendo:
Vinde a mim, vós todos, vós que estáis cansado, oprimido, subcarregado, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração, e encontrarei o descanso, encontrarei o repouso para vossas almas, para vossas vidas, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia! Queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, Jesus te ama, Deus quer te dar vitória, Deus quer salvar a tua vida, Deus quer salvar a tua alma. Aceite Jesus Cristo, confesse Jesus Cristo, entregue a tua vida para Jesus Cristo, e Jesus garante a tua vitória. Jesus garante perdoar o teu pecado. Jesus perdoa os teus pecados. Jesus perdoa as tuas iniquidades. Jesus te liberta. Jesus te transforma. Jesus muda a tua vida. Jesus te salva. Jesus te dá a vida eterna. Aleluia. Jesus está dizendo, Apocalipse 3, versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa e cearei contigo, e tu cearás comigo. Jesus está batendo na tua porta, na tua casa. Esta porta é o teu coração, é você que precisa abrir a porta para Jesus entrar, na tua casa, para Jesus entrar na tua vida. Ele só entra se você abrir a porta, ele só entra se você der lugar, se você der permissão, se você abrir a porta. Jesus, ele entra na tua casa, entra na tua vida, e você agora passa a ser um homem de bem, passa a ser uma mulher de bem. Agora passa a ter a vida com Cristo. Você vai viver uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida perdoada, uma vida transformada, uma vida regenerada, e nada vai te faltar. Disse o salmista Davi, Salmo 23, aleluia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada vai te faltar, minha irmã, nada vai te faltar, meu irmão, mas você precisa abrir o teu coração, abrir esta porta, dar lugar para o Senhor, e o Senhor vai mudar a tua vida. O diabo, ele não pede permissão não, o diabo entra, aleluia, ele não bate para entrar não, ele arrebenta a porta e entra, porque ele veio para matar, roubar e destruir. São João, capítulo 10, versículo 10, Jesus está dizendo, o ladrão só veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus está dizendo, eu vim para que vós tenha vida, e vida com abundância. Então Jesus quer te dar vida com abundância. O diabo quer destruir, ele veio para matar, roubar e destruir. Veja quantas famílias destruídas, veja quantos lares destruídos, veja quantas vidas destruídas, porque é a natureza do diabo, ele veio para isso.
matar e roubar e destruir. Aí está o diabo destruindo a vida do homem, destruindo a vida da mulher. Aí está Satanás destruindo o lar e a família. Mas Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para resgatar e salvar o que se havia perdido. E Jesus quer te salvar, meu irmão. Você que está perdido, você que está com a vida destruída, você que não tem paz, você que não tem alegria, você que não tem felicidade, você que vive atormentado, você que vive depressão, você que vive com medo, você que vive assombrado, você que vive corrido, você que vive fugido. Jesus te ama, Jesus quer te dar paz, a paz que o mundo não dá. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, e a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A paz do mundo é passageira, a paz do mundo é temporária, a paz do mundo é só um momento, mas a paz de Deus é uma paz eterna, é uma paz para sempre. Você vai ter paz para sempre, você vai ter a paz eterna. Aleluia! Hoje eu te apresento Jesus, o Filho de Deus, que Deus enviou ao mundo para salvar e dar vida, para dar vida e salvar todos aqueles que nele creem. Que Deus o abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Eu gostaria de fazer uma palavra de oração com todos vocês agora. Vocês acabaram de ouvir o anúncio da palavra de Deus, sem rodeio, sem gaguejado, sem teologia humana, sem gritaria, sem reteté, sem mentira e sem engano. Você acabou de ouvir a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Vamos fazer uma palavra de oração. Ore em nome de Deus, pastor Raimundo Donato. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, meu Pai, que foi ministrada aqui agora, que foi apregoada aqui agora. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, meu Pai. Senhor, eu oro por estas vidas, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher, para que o Senhor venha dar vitória, para que o Senhor venha dar o livramento, para que o Senhor venha libertar, para que o Senhor venha salvar. Oh Senhor, tenha compaixão, meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai, destas vidas, meu Pai, destas almas, meu Pai, que estão presas pelo diabo, oprimida por Satanás, escravizada pelos demônios, presa pelo pecado. Oh meu Deus, tenha misericórdia, quebra estas maldições, meu Pai, quebra estas algemas do diabo, Senhor, quebra estas cadeias, Senhor, quebra estas correntes, meu Pai, liberta este pai de família, Senhor, liberta esta mãe de família, Senhor, liberta esta jovem, meu Pai, liberta este jovem, meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh Senhor, 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 a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Oh Senhor, vai quebrantando
os corações, meu Pai. Aquebranta, meu Deus, o coração deste homem. Aquebranta, meu Pai, o coração desta mulher. Repreenda esses demônios dos caminhos deste homem. Repreenda estes demônios dos caminhos desta mulher. Esses demônios de maquiagem, esses demônios de Jezabel, que está enganando esta mulher, que está enganando este homem. Esses demônios de Sodoma e Gomorra, demônio do homossexualismo, demônio do homem afeminado, demônio da mulher lesbianismo. Se não repreende estes demônios, se não repreende estas legiões, se não tem misericórdia das almas, as almas são tuas, as almas são propriedades divinas, as almas foram compradas pelo bom preço, e este preço foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, em Gólgota, em Jerusalém. Meu Deus e meu Pai, Senhor, tenha compaixão, liberta, Senhor, liberta estas almas, meu Deus, transforma, Senhor, leva estas almas, meu Pai, para as igrejas pentecostal, Deus sem amor. Prepara este povo, prepara, Senhor, prepara, dai a vitória, dá o livramento, Senhor Jesus. Eu te agradeço pelos milagres, vai fazendo milagre, vai fazendo a tua obra, no poder da palavra que foi apregoada, no poder do teu nome, no poder do teu sangue. Eu repreendo agora, em nome do Senhor, eu repreendo as enfermidades, eu repreendo o câncer, eu repreendo a lepra, eu repreendo a diabetes, eu repreendo a cegueira, eu repreendo a úlcera, eu repreendo os tumores, eu repreendo as hérnias, eu repreendo a hemorragia, eu repreendo o derrame, eu repreendo a paralisia, a mortandade. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo tipo de enfermidade. Sai do corpo desta mulher. Sai, sai, sai. Sai do corpo desta mulher. Sai dos ossos, sai dos nervos, sai do sangue, sai do ventre, sai do útero, sai do seio, sai dos pulmões, sai do coração, saia da cabeça, aonde estiver a dor, aonde estiver a bactéria, onde tiver a enfermidade, onde tiver o mal no corpo desta mulher, eu te repreendo agora, pelo dom do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, desapareça, sai, sai, sai. Senhor, passa o teu sangue também na vida deste homem, aonde estiver a enfermidade, aonde estiver a doença, aonde estiver a bactéria, a doença da próstata, sai da próstata deste homem, sai o câncer, a hemorragia, a doença, a enfermidade, todo mal, sai, diabetes, sai, 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 úlcera, cegueira, sai, toda obra do diabo, sai. Sai do corpo deste homem, sai da vida deste homem, sai, sai, sai. Senhor, visita, Senhor, os hospitais, toca nos enfermos, toca nos doentes, aonde estiver agora, no UTI, na enfermaria, aonde estiver agora, dentro deste hospital, não somente aqui em Manaus, mas em qualquer lugar da terra, em qualquer lugar do mundo. Senhor, visita agora os enfermos, os doentes que estão internados, hospitalizados, toca neles agora, repreenda a mortandade, repreenda este mal agora. Sai, Satanás, saia, diabo, saia, demônio, sai, espírito imundo, sai deste corpo, sai desta vida. Senhor, Senhor, visita as penitenciárias, visita as prisões, visita as cadeias públicas, visita as delegacias, visita agora, Pai, aonde estiver um preso, aonde estiver um detento,
Aonde estiver uma pessoa algemada, acorrentada pelo diabo, presa por Satanás, quebra as algemas, quebra, Senhor, as cadeias, correntes, as prisões, liberta, Senhor, transforma, liberta, transforma, salva os presos, salva os detentos, Senhor, visita os desviados, aonde estiver um desviado, meu Deus, traz de volta, levanta novamente, restaura novamente, renova novamente, liberta, salva, visita as almas perdidas, liberta, salva os perdidos, liberta os bandidos, liberta os traficantes, liberta os homens afeminados, liberta a mulher levialíssimo, liberta os bruxos, pai de santos, macumbeiros, feiticeiros, liberta, Senhor, os mendigos leprosos, liberta, vai libertando, liberta, Senhor, liberta esta prostituta, liberta este homem afeminado, liberta esta mulher levialíssimo, liberta, Senhor, os perdidos, liberta os presos, liberta os cancerosos, liberta os adéticos, liberta, sai Satanás, sai diabo, sai demônio, sai da mente, sai do pensamento, sai do coração, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu te repreendo agora, espírito imundo, espírito mau, Senhor, me reveste, me capacita para este trabalho, para esta missão de anunciar a tua palavra, de pregar a tua palavra, de orar pelo povo. Senhor, me capacita, Senhor, me reveste com as armaduras divinas, com as armaduras de Deus. Me levanta com unção, Senhor, me levanta com ousadia, Senhor, me levanta com poder, Senhor, me levanta com autoridade, Senhor. Me usa, meu Pai, nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, abençoa, prepara, capacita a minha vida, a minha família, a minha esposa. Meu Deus, abençoa nossa igreja, abençoa nosso ministério das igrejas pentecostal, Deus seja amor. Abençoa nossa diretoria mundial das igrejas pentecostal, Deus seja amor, Senhor. Dá o livramento, Senhor. Dá o livramento, Senhor. Abençoa a família, os parentes do nosso saudoso missionário Davi Miranda. Meu Deus, repreende. Caia por terra, Satanás. Caia por terra, demônio. Sai. Aí poder no nome, aí poder no sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, leva estas almas para as igrejas pentecostal. Deus seja amor. Prepara para o dia da salvação, para o dia da eternidade, para o dia da vida eterna com o Senhor. Meu Deus, meu Pai, fica conosco desde agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus o abençoe. Deus o abençoe. Vamos fazer mais uma palavra de oração. E agora é oração de confissão. Você vai repetir as palavras que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. E Deus vai abençoar a tua vida. Você que está afastado, distanciado, desviado, você vai reconciliar. E você que ainda nunca aceitou, que nunca confessou, você vai confessar, você vai aceitar Jesus. Eu vou falar e você vai repetir. Vamos, com muita fé. Irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos. Milhões e milhões de ouvintes. Repete aí as palavras que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Vamos, com muita fé. Repete aí, vamos lá.
Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou reconciliando com o Senhor. Senhor Jesus, eu estou te aceitando como meu Salvador, Salvador pessoal da minha vida, da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna com o Senhor. Senhor Jesus, perdoa todos meus pecados, todas minhas iniquidades. Senhor Jesus, liberta a minha vida, transforma a minha vida, prepara a minha vida, Senhor, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, unge os meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir por televisão a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, os meus caminhos, a minha família em tuas mãos, porque só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para me salvar e me dar vida eterna, Senhor. Amém e amém. Aí está, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, desde já todos estão convidados para fazerem uma visita em qualquer uma de nossas igrejas pentecostal Deus e Amor, em qualquer lugar do mundo, e Jesus garante a tua vitória. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, atrás do Colégio Militar, no centro de Manaus. Temos culto todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Também nós temos igrejas pentecostal Deus e Amor em todos os bairros da Grande Manaus. Faça-nos uma visita
e Jesus garante a tua vitória. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, Pastor Raimundo Nonato. Fiquem todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.